pessoal, estamos aqui então mais uma vez nesta aula de hoje, né, Patologia Geral da Farmácia. A gente falará sobre a resolução da nossa prova N2, segunda etapa. No caso, né, já que teve bastante perguntas, né, sugestões, então eu decidi fazer esse vídeo falando para resolver em conjunto, no caso, as questões que a gente fez na prova, tá? Vamos lá, então. A primeira questão que a gente colocou, uma das primeiras, né, porque ela vinha, né, misturada, então pode ter sido a primeira para alguns, a segunda para outros, a última para outros, tá? No caso, ela falava assim: a lesão de células e tecidos coloca em movimento uma série de eventos que contém a lesão e inicia o processo de cura. E a pergunta era descrever como o reparo vai ajudar nesta lesão e sua classificação. E como é sua classificação? Primeiro, lembrando, essa questão está envolvida com nossa aula de tecido conjuntivo, reparo e regeneração tecidual, né? No caso, quando nós falamos, né, os diferentes tipos, como que no tecido conjuntivo, né, onde acontecem os mecanismos de reparo, né? Então, como que acontecia primeiro? Lembrando, a primeira característica dela era que elas são primeiro induzidas pela inflamação, é uma delas principal, né, no caso. Depois, o reparo ele iniciava restaurando algumas estruturas originais, porém poderia causar desarranjos estruturais, tá? E aí que vem, né? Como que ela estava, né, dividida? O reparo tecido está dividido em dois processos. O reparo, de maneira geral, em regeneração e cicatrização. Se você respondeu isso aqui, você levou a, no caso, o valor total da nota da questão em si, né? Certo? Se não, a gente vai avaliando conforme a sua resposta for, né? Beleza, vamos na próxima. Se tiverem dúvidas, depois vocês entram em contato comigo, pessoal, tá? Vamos lá. A segunda questão já é sobre inflamação, né? Falando assim, a inflamação desenvolve um papel importante na defesa do organismo frente a diversos agentes agressores. Explique como o processo inflamatório é útil para o organismo. A gente foi falando nas nossas aulas, né, no caso tanto inflamação, conceitos gerais, como inflamação aguda e crônica, vamos falando sobre o fato da inflamação ela ser um processo que pode ser útil, mas também não. Então, dependendo a pergunta, né, a gente se baseia na resposta ou vai fazer a resposta seguinte, né? No caso aqui está nos falando que ela é o quê? A inflamação, né? Essa inflamação, se ela é útil para o organismo, né? Então, se ela é útil para o organismo. Então, quando a gente falou se ela é útil, já tínhamos vários tipos de coisas pela qual era útil a inflamação. A primeira é o quê? Diluição do agente, bacteriotoxina, né? Que evitava, né, no caso, a agressão contínua da bactéria ou toxina. Transporte de fibrinogênio, importante para a nutrição, no caso da linha de defesa celular. A presença de vários anticorpos específicos presentes. O líquido de enema é um bom meio de cultura para células inflamatórias, e isso tem muito a ver também, no caso, com o fibrinogênio, mas essas quatro são as principais com a qual você avalia, né, quão útil é o processo inflamatório. Tá legal? Então, conforme isso, a gente vai avaliando, pessoal. Tá? Vamos para a próxima. A próxima questão, ela falava assim: que aspectos, entre parênteses, cuidado, devem ser observados na inflamação e no processo de reparo? Então, isso geralmente é o quê? Lembrando que a gente fala quais são os aspectos de cuidado que você deve ter durante um processo de reparo, um processo de cicatrização, por exemplo, reparo de feridas. Aí temos várias coisas que a gente falou, né? Uma delas era o quê? A nutrição, que é uma questão bastante importante, tem efeitos profundos sobre a cicatrização. Se você não está, né, uma nutrição pobre, deficiente, essa cicatrização de feridas, no caso, e a diminuição da inflamação, porque ela ainda está presente, né, durante a cicatrização, ela vai demorar. Outra coisa era a presença de proteínas, no caso, né? A gente fala que falta da vitamina C inibe a formação de colágeno. Nós sabemos
que a formação de colágeno é importantíssima, no caso, para a formação de uma cicatriz boa, né? Outra coisa que era envolvida com medicamentos era glicocorticoides, anti-inflamatórios, né? No caso, esteroidais. Então, eles influenciam diversos componentes da inflamação e a fibroplasia. Então, elas um pouco que atrapalham a formação dessa cicatrização, pessoal, tá? Outra coisa importante era a deiscência da ferida. Nós falávamos na nossa aula, né? Deiscência da ferida é uma coisa assim, um termo relativamente novo, capaz para vocês, né? Mas nós tínhamos falado que nós chamamos deiscência a uma abertura espontânea de suturas cirúrgicas. Como nós tínhamos falado, de uma cicatrização, muitas vezes ela pode ser cirúrgica, então tem pontos, né? Tem sutura cirúrgica, né? Então essa deiscência é uma abertura espontânea. É uma separação, por falar assim, uma separação das bordas dos tecidos que foram unidos por pontos, obviamente, né? Uma sutura cirúrgica, né? Que ocorre durante o período pós-operatório. Então, isso que é uma deiscência. Então, a gente tem que ter cuidado com isso, tá? Outra coisa interessante é a irrigação sanguínea inadequada, tá? Então, falta de sangue, né, no caso. Então, essas seriam as 5 principais. Tá certo então, pessoal? Então vamos para a próxima. Dentro dos fatores que influenciam a qualidade e capacidade do reparo, temos a atividade proliferativa do tecido. Então essa atividade proliferativa está envolvida como um fator que influencia a qualidade e capacidade do reparo. Até aí beleza. Então, cite quais são esses tecidos e coloque sempre. Então eu queria saber, né? A gente precisa entender, né? No caso de saber o que são esses tecidos que estão envolvidos, né, nessa atividade proliferativa. Nós tínhamos falado dessa atividade, se baseia muito em alguns tipos de tecidos, principalmente aqueles que têm maior divisão celular, maior mitose, né? E aí nós tínhamos falado num dos slides da nossa aula, né, falando sobre 3 tipos: tecidos lábeis, tecidos quiescentes, né, no caso, né, aqui falando tecidos lábeis, tecidos quiescentes e tecidos permanentes. Aí, isso dentro, né, da resposta, né, no caso, os tecidos lábeis são os que estão em constante divisão. Tem medula óssea, os exemplos, né, tecidos hematopoéticos e epitélios. Dentro dos quiescentes são os que não têm muita, tem um baixo nível de divisão mitótica ou celular. Temos as células parenquimatosas de qualquer órgão, né? Temos fibroblastos, musculatura lisa, endotélio vascular, linfócitos e hepatócitos. E os tecidos permanentes, pessoal, são aqueles que não possuem ciclo celular, como células do miocárdio, né? Cardiomiócitos e neurônios. Então, eles não se regeneram, tá, pessoal? Na próxima questão, né, que era uma mega questão, né, um pouco grande, na qual a gente colocou parte de um caso clínico, na qual falava uma mulher de 53 anos de idade, tem apresentar febre alta e tosse produtiva. Febre alta, né, indicativo, sinal cardial, no caso de inflamação. Tosse produtiva com produção de secreção amarela a 2 dias. Escarro, né? Seus sinais vitais indicam uma temperatura de 87,8, então alta, 83 pulsos por minuto, 17 respirações por minuto e pressão sanguínea de 10 por 100 por 60 milímetros de mercúrio, está baixa. Durante a auscultação do tórax, crepitações são audíveis nas bases de ambos os pulmões. Crepitações são barulhos que você escuta em qualquer região, no caso do pulmão, né, basicamente do tórax, que normalmente você pode observar quando o paciente está respirando, né, com a ajuda do estetoscópio, é claro. Quem mais? Aí fala, uma radiografia do tórax mostrou infiltrados pulmonares desiguais e presença de líquido na cavidade pleural direita. A toracocentese rendeu 500 ml de um fluido amarelo e turvo. Então, essas são características básicas no caso de quê? De uma inflamação. Agora, o diagnóstico foi dado, foi os sinais e sintomas da paciente, sugerem uma pneumonia bacteriana aguda.
tá? Então é uma pneumonia, inflamação do pulmão, aguda. Então ela seria o quê? Uma inflamação aguda. Isso induz, né, uma inflamação aguda. E a pergunta que fizemos foi que tipos de células inflamatórias serão encontradas em concentrações aumentadas em uma amostra de escarro desse paciente. Quando nós falamos, no caso de inflamações agudas, a gente falava muito de uma célula, toda hora a gente falava, que era quem? Dentro da linha leucocitária, os neutrófilos, né? Os neutrófilos, no caso, aqui tentando desenhar ele, né? Os neutrófilos, os neutrófilos são aquela célula que está em maior aumentada durante a inflamação aguda, tá? No caso dessa pneumonia aguda, também a mesma coisa. Na próxima pergunta é uma pergunta bem simples, né? O que são os fatores de crescimento? Cite 3 deles. Os fatores de crescimento, como nós tínhamos falado, eles promovem o aumento da proliferação de células, também promovem a locomoção, contratibilidade, diferenciação e angiogênese celular. Isso é importantíssimo, né? Tem receptores na superfície das células que estimulam genes para determinadas funções e os tipos que a gente falou, o CT3, tem o EGF, o PDGF, o FGF ou o TNF. E eles são, no caso, fatores de crescimento, tá? Então, esses seriam os CCBs, que basicamente estavam nos slides também. A outra pergunta foi assim: um homem de 18 anos de idade teve a sua mão esquerda dilacerada e necessitou de suturas. As suturas foram removidas após uma semana. O processo de cura do ferimento continuou, porém o local se tornou desfigurado por uma cicatriz elevada e nodular que se desenvolveu ao longo de 2 meses seguintes. Aí a pergunta: que tipo de desordem patológico ocorreu neste processo de reparo ou de cicatrização? Quando a gente fala, né, lembrar aqueles desordens patológicos que nós tínhamos falado, né, e dentro deles o que mais se encaixa vai ser a pele queloide. Os outros tipos que nós tínhamos falado não se encaixam porque eles são envolvidos com quê? Com suturas cirúrgicas. Aqui teve uma mão esquerda dilacerada, então o tipo de cicatrização era de segunda ordem, era muito grande, então isso desenvolveu, no caso, né, essa cicatriz ou esse desordem patológico da cicatrização, o pele queloide, comumente falando, né? A inflamação crônica é a próxima pergunta, é a soma de todas as reações do organismo como consequência da persistência do agente agressor, seja biológico, físico, químico e imunológico, que não é eliminado pelos mecanismos de inflamação aguda. Aí a pergunta: entre os componentes da inflamação crônica temos os fatores de crescimento. Citar esses fatores de crescimento. Aí, né, é praticamente bem parecido com a pergunta que nós falamos, né? E aí seriam o quê? Fator de crescimento epidérmico, o EGF, né, que ele estimula as células epiteliais e fibroblastos. Tem o PDGF, que é o fator de crescimento derivado de plaquetas, que ajuda na migração de fibroblastos. Tem as células que também estimula também as células endoteliais, musculares e lisas. Temos, no caso, também os fatores de crescimento de fibroblastos, ou também conhecidos como FGF. Tá? O fator de crescimento de fibroblastos, mesma coisa, tá? Que está envolvido com o quê? Com angiogênese, no caso. Assim também vamos ter os fatores transformadores do crescimento, onde temos o quê? O TGF-alfa e o TGF-beta, tá? Então esses são os fatores de crescimento envolvidos, no caso, com os processos de cicatrização. Beleza, pessoal? Outra questão foi: o tecido de granulação é um tecido conjuntivo neoformado e ricamente vascularizado. Ele apresenta uma coloração rósea e aspecto granuloso. Progressivamente, a área lesada vai sendo substituída por uma cicatriz fibrosa. E aí vem a pergunta: o tecido de granulação está presente em que tipos de lesões e distúrbios? Nós tínhamos falado, né, nas nossas aulas, que não somente esse tecido de granulação está envolvido
no caso, nos processos de cicatrização. Ele também vai estar envolvido aonde? Inflamações agudas, inflamações crônicas, em infartos e trombos, né, que são distúrbios circulatórios, e também na proliferação de vasos e fibroblastos. Dentro deles estão envolvidos esses tecidos de granulação, tá, pessoal? Aí tem a questão, no caso, que fala assim: o processo cicatricial é comum a todas as feridas, independentemente do agente que a causou. É sistêmico e dinâmico e está diretamente relacionado às condições gerais do organismo. Falando do processo cicatricial. A cicatrização de feridas consiste em perfeita e coordenada cascata de eventos que culminam com a reconstituição tecidual. O processo cicatricial é comum a todas as feridas, independente do agente que a causou, como nós tínhamos falado. O processo de cicatrização, a pergunta, né? O processo de cicatrização é dividido em fases. Quando os processos, descrever como é dividido essas fases. Lembrando, são 3 fases, né, principalmente. A primeira é a inflamatória, a primeira fase inflamatória. A segunda é a proliferativa. A terceira é a remodelação, né? Essas são as 3 fases, no caso, que normalmente nós tínhamos falado, tem 4, né? Porque a última remodelação ela é um pouco mais ampla que essa anterior, né? Mas basicamente são essas 3: inflamatória, proliferativa e de remodelação. Essas seriam, pessoal, as respostas, no caso, a nossa prova de patologia 2N2, segunda etapa, tá? Esta aula, assim como os slides, estarão postados no SAF, tá? Para vocês, né, estudar, entenderem um pouco melhor, né, e como ver, né, como que foram na prova, tá, pessoal? Então, desejo um bom dia aí para vocês, tá? Abraço.